Oi todo mundo! Este visual aqui obviamente está escrito no título no que é inspirado, mas eu acho que as cores e essas estrelinhas do lado já dariam uma ótima pista se você gosta de anime, que é inspirado nas esferas do dragão de Dragon Ball. Não é nenhuma série de maquiagens inspiradas, é só essa daqui. É que eu tava ouvindo Shala Head Shala muito feliz em japonês. Se você nunca viu Dragon Ball, o que tem de errado com você, mas tudo bem. É a abertura de Dragon Ball Z, eu vou linkar lá embaixo a em português e a em japonês, porque a trilha sonora de Dragon Ball, na minha opinião, é uma das que melhores fizeram a adaptação. Eu acho a dublagem de Dragon Ball muito boa e a trilha sonora em português também, então eu vou linkar as duas lá embaixo. E eu simplesmente me veio na imaginação visual inspirado nas esferas do dragão, então aqui estamos. Obviamente você não precisa fazer estrelinhas, você pode só usar o visual, talvez combinar com uma boca nude, se isso for mais a sua área, mas são as minhas esferas do dragão. E eu espero muito que vocês gostem, todos os produtos usados estão ali embaixo. E se você também passou uma boa parte da sua infância ajudando o Goku a fazer Genkidama, yay! Porque eu fiz isso todas as vezes. E eu ainda faço toda vez que eu assisto o episódio, yay! Eu tenho muito medo dos Céus Juniores, de verdade. E do Piccolo. Do Piccolo também. Bem, hoje, pra surpresa geral da nação, eu já passei a minha base pra sombras, ao invés de ser boba e passar em câmera, porque sempre é a mesma coisa. E eu vou começar com um pincel de sombras comum e uma sombra laranja claro. Agora, pausa, momento no tutorial. Me digam, vocês gostam quando eu filmo em separado e sobreponho a imagem das cores quando eu mostro as sombras, ou vocês preferem quando eu mostro assim? Por favor, me digam lá embaixo nos comentários, mas de qualquer maneira, eu vou pegar esse laranja claro, meu pincel de sombras comum, e eu vou depositar com batidinhas em toda a minha pálpebra móvel, desde o começo do lacrimal. Com um pincel fofinho de esfumar, eu vou pegar uma sombra dourada. E esse dourado, como dá pra ver, é um dourado mais quente, diferente de um dourado frio. Eu vou pegar um dourado um pouquinho menos quente, só pra vocês terem uma ideia de comparação. Então, por exemplo, dourados diferentes pra mostrar. Esse daqui é um dourado rosé, como dá pra ver, o que nós vamos usar é bem mais laranja. O mesmo, um dourado mais envelhecido, aqui, e este daqui é o que vamos usar. Então, acho que dá pra ter uma noção de cor. Vou pegar aqui com o meu pincel de esfumar, na pontinha, tiro o excesso. E eu vou correr em todo o meu côncavo. Então, eu encaixo aqui no final, com movimento de vai e vem, desde o início até eu sentir o osso da minha sobrancelha. Então, mesmo se você tiver uma pálpebra oriental, que você não tem necessariamente côncavo, você sabe que você tem que parar ali. Eu vou voltar pro meu pincel de sombras comum. Eu vou tirar o excesso no lencinho do laranja claro, mas sinta-se à vontade pra tirar nas costas da sua mão ou pegar um outro pincel. E este daqui é um produto próprio para misturar com sombras, mas você pode usar colírio. Ele é melhor, o colírio ou este aqui, do que apenas a água para umedecer o pincel. Faz muita diferença porque eles são um pouco mais hidratantes e fazem a sombra se fixar melhor na sua pálpebra. Mas de qualquer maneira, eu umedeci um pouquinho o meu pincel, dá pra ver ele molhadinho. E eu pegarei um tom de laranja mais escuro e brilhante do que o primeiro que eu utilizei. Então, um pouquinho aqui. Então, pegar um pouquinho aqui no cantinho final do meu pincel e eu vou pressionar no meu canto externo, num terço externo do meu olho. Me enrolei agora pra falar bonito. Movimentos suaves de vai e vem pra mesclar pro centro. Agora, pra fazer meu canto externo mais vermelho, eu primeiro vou utilizar uma sombra que é mais vinho. E na ponta de um pincel, como se fosse um lapisinho. Então, um pincel menor, bom pra encaixar no cantinho externo. E eu vou justamente colocar aqui no um terço externo do côncavo, um pouquinho além do um terço, vai. Quase uma metade, mas não exatamente a metade. Com movimentos de vai e vem e circulares. Eu gosto dos circulares pra mesclar bem no cantinho bem externo. E depois, para a sombra dourada não ficar tão mesclada assim com a sombra vinho, eu vou pegar um pincel grande de sombra e eu só coloquei um pouquinho do dourado nele. E eu vou fazer movimento de vai e vem bem nessa divisão.
E é este pincel grande que eu vou utilizar enquanto eu construo um pouquinho da cor. Eu quero uma intensidade média com o vinho. Pra ficar um vermelho mais intenso e pro canto externo ficar mais marcado, com a minha paleta de 42 cores mate, eu vou utilizar o vermelho, que é o vermelho mate que eu tenho na minha coleção. Então eu peguei na pontinha do mesmo pincel e eu vou colocar bem no canto externo aqui. Um pincel bem grande e fofinho, eu vou utilizar uma baunilha cintilante. Uma baunilha cintilante não, uma sombra baunilha cintilante. Colocar como iluminadora, rente a sobrancelha. Vindo pra paredinha aqui perto do nariz. Colocar um pouquinho aqui abaixo também. E eu vou pegar um pincel menorzinho agora. Então, um bem menorzinho. Colocar no meu lacrimal. Mesclando pra dentro do laranja. Assim. Um pincel chanfrado fininho, mas você pode utilizar aquele menor que acabou de utilizar. Eu vou utilizar a sombra dourada novamente e vou colocar um pouquinho mais abaixo do que normal dos meus cílios inferiores. A partir do lacrimal. Com a sombra laranja mais escura, a que eu utilizei no canto externo, pegar um pouco e colocar a partir da metade. Por fim, eu vou utilizar um pouquinho da sombra vinho só aqui no cantinho exterior, juntando aqui com o final. Foque, câmera, foque. Então, obviamente, o que faz esse visual ficar menos estou com... Porque tem muitos vermelhos e muitos laranjas. E não são as cores mais valorizadoras de olhar, por assim dizer. Mas ter um delineador preto faz muita diferença. Então, meu delineador é um gatinho fininho, quase reto, vem até o comecinho e eu também preenchi minha linha d'água. Eu utilizei, e vou utilizar novamente, um delineador em gel. Se você prefere o líquido, use o líquido. Se você prefere trabalhar com uma sombra molhada em um pincelzinho chanfrado, utilize isso. Só faça a linha. E dentro da linha d'água você pode utilizar o seu lápis normal. Mesmo sem a máscara e eu tenho um par de cílios postiços aqui, só uma metadezinha no canto externo, o visual já parece outro agora com o delineador e a linha d'água, mesmo com essa sujeira embaixo. Os cílios postiços que eu vou utilizar, como eu disse, são só uma metadezinha de um inteiro. Então, aqui estão. Eles ficam um pouco mais fáceis de colocar no canto externo. E eu sei que eu tô devendo um vídeo de cílios postiços. Eu vou fazer o mais rápido possível. Mas, então eu vou limpar a sujeira aqui debaixo dos meus olhos, preparar minha pele, colocar meus cílios postiços e eu já volto. Primeira coisa, eu estou sem franja hoje porque ela anda se comportando muito mal mesmo. Eu sei que algumas pessoas me gostam mais sem franja, mas eu não sei viver sem franja e tá só com uma coisinha aqui, tá muito estranho, mas... Era melhor do que a opção dela aqui, toda bizarra. Mas enfim, pra completar o rosto, eu utilizei uma tinta coral. Esse daqui é o Cha Cha Tint da Benefit. E se você me acompanha faz tempo, talvez você tenha visto o meu vídeo resenha do Pose Tint, do Benetint, do Moonbeam e do Hybeam, que são todos da Benefit. E o Pose Tint e o Benetint são as outras duas tintas. Eu não tinha Cha Cha Tint, agora eu tenho. Se você se interessar que eu faça uma resenha pra complementar aquela, me avisem nos comentários lá embaixo. Eu tô segurando de modo estranho este batom. Mas eu completei o rosto também utilizando um bronzer mais dourado aqui, um pouco próximos às têmporas, aqui no final, pra marcar um pouco o meu rosto, um pouquinho no nariz e no queixo também. Enquanto eu filmava isto, eu estava cantando a abertura do Dragon Ball mesmo, não do Zeo Dragon Ball. Então, perdão pela cantoria. E nos lábios eu complementei com um batom que ele é um vermelho um pouco mais suave, ele não é mate, então não fica tão conflitante. E eu esqueci uma parte muito importante da maquiagem, eu já volto. Obviamente isso daqui é uma parte opcional, mas quando eu imaginei esse visual, eu realmente imaginei as estrelinhas. Eu decidi fazer duas pra a segunda esfera do dragão, porque eu gosto do número 2. Esse é o único motivo, então
Se você quiser, por acaso... Porque, obviamente, você não precisa usar esse visual apenas se você gosta de Dragon Ball. Mas se você quiser fazer um visual 100% inspirado, você pode fazer, tipo, pra completar todas as estrelas. Esteja à vontade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem, por tudo. Todos os produtos usados estão linkados ali embaixo. Inclusive, o novo do meu esmalte, eu ando prestando mais atenção nas minhas unhas. E eu visto vocês também, porque várias pessoas andam me perguntando o nome de esmaltes que eu ando usando. Então... eu vou começar a deixar anotado sempre no box mais informações, porque eu sou péssima pra lembrar nome de esmalte. E é isso. Tchau!